Flávio Cordeiro, tudo bem? Hoje a gente vai fazer no Figma uma interação que simula o player de áudio que a gente vê no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, que é aquele áudio de mensagem que você ouve ele e quando termina o áudio ele volta pro player novamente. Vamos lá ver como é que faz? Já deixei preparado aqui 2 frames, um a gente vai construir o nosso componente e o outro a gente vai fazer o nosso protótipo. Então vamos para o nosso componente, vamos um aqui. Vamos primeiro criar o nosso botão, que a gente vai vir com elipse, vai vir aqui em elipse, ou no atalho ali que é o O, né? Vou aqui, eu gosto de segurar o Shift e o Alt, para ele deixar na proporção que eu quero. Vamos deixar em 44 pixels. Vai precisar de 2, né? Um para o pause e um para o play. Para fazer o player ali, a gente vai fazer o polígono aqui, cliquei aqui. Segurei o Shift aqui para ele fazer certinho, vou rotacionar, pintar de branco, colocar aqui em cima, aumentar ele um pouco, tá meio pequeno, e eu acho que vou colocar um raiozinho aqui só para não ficar um aqui talvez. Aí, fechou, é isso. Eu vou trocar de cor aqui para você conseguir ver melhor. Um verde aqui. Aí, tá bom esse verde. Fechou. Alinhar aqui e alinhar aqui. Agora nós vamos fazer o nosso pause. O pause eu vou pegar um retângulo, o R atalho, coloquei aqui. Vou puxar um outro aqui, segurei o Alt para duplicar. Tentar colocar os dois aqui no centro. Vamos ver se vai ficar certinho. Acho que ficou. E vou colocar o mesmo raio que do player, que é o 1. Copiar a cor dali. Fechou. Vou agrupar esse aqui. Ctrl G. Agrupar esse aqui. Ctrl G. E vou dar um nome para eles aqui. Vai ficar certinho. Pause. Play. Vou deixar organizado aqui porque depois vai ser melhor para a gente se entender nos arquivos. E vou jogar isso aqui para cima também para ficar organizado. Eu vou fazer um componente com isso aqui, que vai ficar mais fácil depois quando a gente fizer os outros componentes e variantes. Você já vai entender. Caso você não saiba o que eu estou falando de componentes, eu vou deixar aqui no vídeo um card que eu explico melhor sobre componentes. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, é mais para explicar a animação em si, né, do protótipo. Agora a gente pega isso aqui. Segura isso aqui, você pode alinhar do jeito que quiser, pode vir aqui ó, e alinhar. Você vai vir aqui onde cria componentes, clica aqui e vai nesse segundo aqui. Daí você clica, você tem 2 componentes, ó, tá aqui ó. Player, pause, você sabe que virou componente quando ele fica roxo assim. Agora você vai de novo selecionar um, segura Shift e seleciona o outro. Ele me dá a opção aqui ó, Combine as Variant. Então você vai clicar aqui. Agora que a gente criou as variantes do nosso botão, eu vou renomear aqui só para ficar certinho, vou chamar aqui de botão, só para a gente saber o que é. E eu vou acessar agora aqui o nosso componente. Vemos aqui, componente, tá aqui, ele está escrito botão e vou arrastar para cá. É com esse aqui que a gente vai fazer próximas variantes e interações. Vamos lá. Por que isso aqui é legal? Porque agora, olha que legal aqui, o que ele me oferece. Ele me oferece a propriedade play e a propriedade pause. Olha lá, ele já alterou aqui. Por isso que é legal, depois eu consigo mexer nisso facilmente. Agora a gente vai fazer a parte do wave ali do som, né, do áudio, né? A gente pode fazer isso de várias formas, eu vou fazer uma que eu acho mais interessante. Vamos aqui, vou usar essa ferramenta aqui, que é a pen, né? Clicar aqui, segurar Shift para ficar retinho e vou colocar para baixo. Faço uma vez só, aumento aqui a grossura no stroke, ó, show. Agora deixo selecionado aqui e aqui ó, nas opções de pontas a gente vai deixar round, eu quero que ele fique arredondado nos cantos. E agora a gente vai multiplicar isso aqui, segura Alt para multiplicar e Shift para manter alinhado. Até aqui, Ctrl D para repetir a ação, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Você pode colocar quantos vocês quiserem aqui. Acho que isso aqui tá bom. Fechou.
Agora a gente vai fazer como se fosse um wave, né? Vamos simular como fosse o áudio. Então eu vou clicar nele aqui e eu vou segurar... O que eu vou segurar que eu nunca lembro? Ah, o Alt. O Alt daí ele faz a proporção pelo centro. Geralmente um áudio ele começa baixo, né? E aí ele vai aumentando. Faz isso aqui do jeito que você achar mais legal, né? Só vou fazer umas variações aqui. Pico, vai pra cá. Aumentou um pouquinho. Seleciono tudo. Ctrl G para agrupar. E se você quiser mexer aqui na distância, ó, só vem aqui e seleciona aqui, ó. Aí você consegue mexer na distância, se quiser mais aberto, fechado. Você que sabe. Agora a gente tem que fazer essa passagem do áudio, né? Quando tu escuta, ele fica uma indicação ali que tá correndo o áudio. A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai fazer com máscara. Assim, quer ver, ó? Vou pegar um retângulo. Vou pintar ele de verde. Esse vai ser a parte que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer essa interação aqui. Ele passando e dando essa sensação de que o áudio está percorrendo. Certo? Mas para isso, como a gente vai fazer máscara, eu preciso de uma cor de fundo, porque essa aqui não vai ser a cor de fundo quando eu fizer a máscara. Você vai entender já já. Então eu preciso duplicar isso aqui. Segurei o Alt. E vou pintar a cor que vai ser a cor disso aqui. Que vai ser... Eu poderia pintar de preto, que é a mesma cor que tá ali. Mas eu acho mais legal um cinzinho assim, mais escuro. Vou fazer um cinza escuro assim. Beleza. Agora a gente precisa fazer do tamanho, da largura disso aqui, né? Da altura, na verdade. Altura. Tá. Sim. Beleza. Já sabemos a altura. Esse cinza eu vou fazer ele ocupar todo o espaço. Evitando tanto aqui. Colocar ele para baixo. E esse aqui vai ser o que vai marcar o movimento do áudio. Eu vou colocar ele fechado aqui. Vou abrir até um pouco mais aqui. Ó, eu vou agrupar esses dois. Ctrl G. Só para ver se a gente se entendeu, né? Então, isso aqui vai ser a cor de fundo e o verde aqui vai ficar passando e vai fazer essa transição. Beleza? Fechou? Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar isso por cima. Certifique-se que ele está tapando todo o nosso wave ali do áudio, né? Segura os dois e vai em máscara aqui. Ficou em máscara. Ele já fez, só você não notou. Quer ver, ó? Se eu vir aqui na nossa máscara... Peraí, tá aqui a nossa máscara. Ó, tem um retângulo verde aqui. Se eu puxar aqui, ó, ele já faz o esquema. Entendeu? Mas a gente não quer isso ainda, a gente quer aqui. Só que a gente já deixou preparadinho. Já tem o fundo aqui, ó, que tá atrás. Se eu quiser trocar a cor desse fundo, é só para você entender que ele tá ali. Ó, eu troco aqui. Então a gente deixou tudo preparado, agora a gente vai para a parte de interação. Vamos alinhar mais ou menos aqui o jeito que a gente acha legal. Segura nos dois. E agora a gente vai duplicar isso aqui. Vou agrupar. Ele ficar um elemento só. E agora eu vou duplicar ele. Eu vou segurar Alt, eu vou segurar Shift para ele alinhar. E vou fazer ele aqui. E esse aqui vai ser aquele que eu vou puxar todinho verde para lá. Aí a gente pode acessar por aqui, como eu tinha acessado. Ó, e tentar identificar onde é que ele está. Mas eu gosto de segurar o CTRL. O CTRL, quando tu segura o CTRL, se tu clicar, ele vai direto pro elemento que tu tiver em cima apontado. Isso é muito útil, porque olha só, tu viu que eu cliquei, ó, tô segurando CTRL. Ó, ele foi direto pro retângulo. Ele pulou todas essas etapas aqui, ó, todos esses grupos foi direto pro retângulo. Se eu tiver que fazer aqui, ó, eu vou ter que clicar, ó, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Foi 4 cliques que eu tive que dar. Clica o CTRL não. Segurou o CTRL, pum, direto. Sabia dessa aí? Se não sabia, clica aí no curtir aí, que essa dica aqui agiliza muito o processo. Beleza. Segurei CTRL, cliquei aqui. Mas não é isso que eu quero na verdade, eu quero verde, né? Infelizmente eu não consigo clicar ali, então eu vou ter que vir aqui, que eu sei que é esse retângulo aqui. E puxo todo ele para cá. Pronto. Nós temos 2 elementos que a gente precisa para a nossa interação. Agora eu vou fazer eles virar componente. Clico aqui, componente. Virou um
componente. Clico aqui, componente, temos 2 componentes. Clico nele, seguro o Shift, seleciono outro para manter os 2 selecionados. Combine as variant, clicou. Essa é a parte da lógica, essa aqui é a lógica que a gente precisa saber. E agora a gente vai fazer a interação, que é a parte mais fácil, eu acho. A gente vai primeiro no nosso prototype, clicou aqui. Clicou aqui. O que a gente quer que faça? Que quando der o play, ele daqui, ele vai para cá, faça esse movimento aqui, certo? Então a gente vai clicar nesse retângulo aqui. Só que a nossa interação, quando que ela vai surgir? Quando apertar no play, né? Então a gente não vai deixar selecionado todo o retângulo, a gente vai deixar selecionado só o botão. Aí eu venho aqui no botão, puxo até... Aí aqui sim, eu quero o retângulo todo, tá? Não se esquece, o retângulo todo. O que a gente quer que ele faça? On tap. E aqui vai estar, se tiver instant, tu vai colocar para Smart Animate, que daí ele vai conseguir fazer aquela interação lá. E aqui a gente vai deixar linear. Porque o linear ele faz essa movimentação contínua, né? Não é o easy in out que tipo vai devagar, aumenta a velocidade e reduz. Como aqui é um áudio, ele vai ter uma, né, velocidade contínua. Então a gente vai deixar no linear. Chama no linear e aqui a gente deixa no tempo. Se eu colocar em 300 aqui, ele vai ficar bem rápido. Vai ficar... E eu sei que a partir de 2000 ele fica interessante, mas eu vou colocar 3000. Eu vou simular agora no protótipo para você entender aonde a gente já chegou até agora. Um zoomzinho aqui, com o nosso protótipo. Acesso o nosso componente. Ó, já temos lá o nosso player. Vou clicar, arrastar aqui. Eu vou duplicar e fazer um maior aqui para você enxergar melhor. Cá, ele vai entrar a proporção certinha. Aí. Agora a gente vai no nosso protótipo. Clicou aqui. Ó, fechou. Ó, certinho. E agora a gente precisa fazer mais coisas. O que acontece quando dá um play? Isso aqui muda de botão, né? Em vez de ser play, ele vira pause, certo? Vem aqui no nosso botão. Eu vou errar de propósito aqui, porque eu quero te mostrar um negócio. Clicou, seleciona o nosso botão aqui. Fechou, peraí. Uma coisa aqui eu não fiz certo. O que é? Ele tá naquela seleção. Entendi. Agora sim. Isso, se às vezes acontecer contigo, é porque eu tava com a seleção do K, que é o Scala ali, né? Aí eu não tava conseguindo ver essas opções aqui da propriedade. Eu tava no Scala, que é o K, ó. Ele some. Daí, se você tiver esse problema e não tá achando os elementos, é porque você fez que nem eu. Então, volto pro nosso... Eu sei todos os atalhos. Eu sei todos os atalhos, não. Eu costumo trabalhar com atalhos, porque minha vida fica mais fácil. Então, quando é o K ali, eu até demoro para achar aqui, porque eu vou direto nos esquemas. Aqui, é o Scale e o Move, né? O Move é o V e o K é o Scale. Eu sempre estou clicando em V e K para facilitar a minha vida. Então, clicou aqui. Lembra nossas propriedades que eu tinha falado antes? Ó, tá aqui, ó. Por isso que ela é legal. Venho aqui, aperto pause, mudou. Só que não vai dar certo. Por quê? Olha só. Vou dar um R de restart ou refresh. Vou clicar. Olha o que acontece com o player. Ele vai fazendo a transição na mesma velocidade, porque a gente disse para ele que quer que faça essa transição, esse Smart Animate, com 3000, e ele está fazendo isso, ele entendeu o que a gente falou. Só que não é isso que a gente quer, a gente quer que quando dá play já habilita para eu poder dar pausa, certo? Então a gente vai fazer algumas coisas. Eu posso fazer de várias maneiras. Eu até quero que você entenda que aqui, quando a gente está com esses variantes, a gente pode... O Figma fez umas atualizações bem boas, assim, que tu consegue mexer bastante nele. Então vamos lá. Como eu já fiz a interação aqui vindo para cá, eu vou manter isso aqui. Agora eu vou segurar isso aqui e vou apertar no mais. Se você deixa selecionado o retângulo, ele vai duplicar o retângulo selecionado. Cliquei aqui, beleza, duplicou. Só que o que a gente quer? A gente quer que ele dá o play, vem para cá e ele só habilita o pause, né? Mas ele vai continuar sem começar ainda a dar o start. Por um motivo bem simples, que a gente vai fazer esse play e pause bem rápido. Você vai entender já já. Segura o Ctrl para acessar rapidinho o retângulo, puxa ele todo para cá. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. A parte de variante tá certa, agora a gente tem que ajustar nosso protótipo. O que a gente tinha falado para ele? Que quando clicasse aqui, ele viesse para cá em 3000.
Só que agora ele não vai fazer mais sentido, porque a gente só quer que troque o botão, a gente quer que seja rápido. Então a gente pode fazer isso aqui para 200 talvez. Acho que até sim. Sim. Só para te mostrar qual que é a lógica disso. Então, refresh, play. Só isso que eu quero. Quero que ele só vire pro pause. Mas ele não começou a interação ainda. Agora eu vou dizer para ele que depois de virar pro pause, ele faz a animação. Tá entendendo até aqui? Parece complicado, mas é tudo lógica. Agora, como a gente já deu ação aqui ele já fez o que tinha que fazer, para a próxima eu vou puxar direto aqui. A gente pode direto aqui, nem precisa no botão de novo. Já vem direto para cá. E a gente precisa fazer mais uma coisinha aqui. Agora não vai mais ser o on tap, porque entende comigo que eu já cliquei aqui. Então eu cliquei. Quando ele estiver aqui, eu quero que ele faça o resto sozinho. Quero assim, cara, quando estiver aqui, eu quero que tu anime a terceira opção que está lá no nosso variante. Então eu vou dizer para ele aqui, ó. Quando você estiver aqui, vai ser sempre after delay. Quando você fizer alguma ação que não depende de alguma ação do usuário, vai ser after delay. Vou deixar aqui em 0. Não precisa de nenhuma aqui. E aqui a gente vai colocar... Lembra aqueles 3.000, 2.000 que eu tinha colocado antes? A gente vai colocar aqui agora, que eu quero que ele faça esse percurso lento, que é daqui até aqui. Ou seja, cinza até o verde aqui. Vou colocar 3.000. Eu vou dar play. Eu disse que quando dá play ele vem pra cá. E quando ele chegar aqui, eu quero que ele faça interação até aqui. É pra dar certo. Refresh. Viu? Funcionou. Agora, vamos fazer mais uma interação. Que é o quê? O que acontece quando a gente termina de escutar o áudio? Geralmente as interações ela volta pra cinza novamente, né? Então a gente vai fazer essa interação também. Que é bem simples, na verdade. A gente só vai lá no nosso protótipo. Clicou aqui. E vai dizer para ele, ó, quando tu terminar a atuação, você volta para a primeira parte. Então eu clico aqui, vou lá para cima, ó, selecionando lá de cima. E o que eu vou dizer para ele? Qual que é a ação que a gente faz quando não precisa de uma ação do usuário? After delay. Deixa 0 aqui. E aqui vamos deixar curto também. Talvez os 200. Deixa 300 aqui até para dar um efeitinho legal. Então vamos lá. Refresh. No play. Escutou o áudio. Voltou. Passa que animal. Perfeito, né? Bem, se você chegou até aqui, acredito que o vídeo está sendo bem útil para você, então vamos fazer aquela troca de gentileza. Eu te dei algumas informações legais e tu curte o vídeo aí, que nós dois ficamos felizes. Vamos lá para alguns pontos. Eu sei, eu tô lendo seu pensamento e você tá se perguntando, tá, e se quiser apertar o pause ali no meio do vídeo? Eu sei que você tá pensando nisso, porque eu também pensei. Eu tenho duas notícias para você. Uma é, primeiro que você não consegue interromper uma interação quando ela tá acontecendo. Por exemplo, quando a gente clica nela aqui, ela tá acontecendo e eu não consigo parar essa interação até ela interromper. Entende? Então, se eu quisesse fazer pause no meio, eu teria que fazer umas gambiarras, eu teria que fazer uma interação no meio dela para depois ela continuar. Ia ficar complexo, eu até fiz aqui, mas eu até pensei, cara, não vale, o custo-benefício não vale. Então minha dica é, eu acho que é bem mais simples assim, faça dessa forma, porque o custo-benefício é melhor assim. Tu vai conseguir mostrar para o cliente como é que vai acontecer a interação, a velocidade, como que se comporta, qual que vai ser a cor, qual que é o tamanho. E também o teu desenvolvedor também vai entender a lógica e a única coisa que só precisa saber depois é como dar o pause, mas não tem nenhum segredo, né? Vai dar o pause e vai parar no meio do negócio. Então, às vezes, a gente tem que pensar nesse custo-benefício. A gente fica tanto tempo fazer uma interação tão detalhada, mas não precisa. Às vezes é só resolver ali o que precisa ser resolvido. Beleza? E o segundo ponto é aquilo que eu tinha falado para vocês vou mudar aqui a nossa tela. Lembra que eu falei que eu gosto de deixar os elementos aqui? Por um simples motivo. Olha só que legal. Isso você pode aplicar para qualquer coisa no seu design. Se eu clicar aqui, qualquer alteração que eu fizer nisso aqui, olha que legal. Se eu trocar a cor,
Ó, eu quero que seja tudo azul. Ó, ele trocou já no player azul. Então, se quisesse trocar mudasse a cor, de repente, para sinalizar melhor o que está acontecendo, você poderia trocar a cor. E viu que ele trocou rapidinho. Ah, eu quero que esse aqui também tenha a mesma cor. Então você vai ali, clica aqui, fechou. E olha só, ele já troca em todos automaticamente. Por isso que é legal você ter o elemento, o botão já pronto aqui, e ele altera em todas as interações. E eu te desafio a pegar historial, treinar, fazer e evoluir ele. Você pode evoluir no formato, você pode fazer não só para esses áudios de mensagem, mas também para áudio de player, de música. Dá para evoluir muito com a mesma lógica, trocando as cores, as formas. Então faça os testes aí, troque, porque você tem que entender a lógica. Entendendo a lógica, você consegue aplicar para qualquer tipo de necessidade. Então até a próxima e valeu!